Unidade 9. Neste tópico, será abordado sobre regressão linear e suas tipologias, as variáveis de entrada, dependente e independente, assim como analisar e interpretar os resultados da regressão. A regressão gera uma equação que indica a relação linear entre duas variáveis, ou seja, a equação considera o comportamento linear de uma variável em relação à outra. Com esta análise é possível confirmar hipóteses e ainda predizer sobre um fenômeno com base no comportamento histórico. Por exemplo, suponha que um dono de um estabelecimento está analisando o comportamento dos atendentes em relação às vendas efetuadas. Desta maneira, ele se depara que um funcionário que recepciona os clientes de forma ríspida, enquanto o outro apresenta maior atenção. Após coletar um amplo conjunto de dados, o proprietário percebe que existe uma correlação entre as variáveis atendimento e vendas efetuadas. Na sequência, ele realiza uma regressão e percebe que para cada nota de atendimento há um incremento de 12% na chance de vendas efetuadas. Além disso, essa curva se acentua mais nos extremos, chegando a refletir até 20% nas vendas devido ao atendimento. Portanto, após esta análise, o proprietário decide investir em treinamento dos funcionários para predizer e maximizar as vendas. Diante do exemplo apresentado, perceba que a regressão pode ser utilizada para solucionar problemas do seu dia a dia. Basta planejar, coletar e analisar dados. No entanto, há um conjunto de detalhes que precisam ser discutidos para refinar seus conhecimentos, como os métodos de regressão, tipologia de variáveis, intervalo de confiança, entre outros. Abordaremos esses conteúdos nos subtópicos seguintes. Regressio linear. Diferentemente da correlação, a regressão linear consiste em uma equação para se estimar um valor de uma variável, y, a partir dos valores de outra variável, x, Enclave, Benson, Sinsic, 2009. A equação é elaborada a partir de um plano cartesiano, considerando os valores lineares das variáveis em análise. Por sua vez, a linha de regressão consiste no menor valor da soma dos quadrados dos resíduos, ver imagem abaixo. Portanto, a linha reta perpassa no centro médio dos pontos quando indicados em um gráfico de dispersão. Farber, Larson, 2010. A regressão linear pode ser aplicada em situações onde deseja-se avaliar a relação entre duas variáveis. Portanto, delimitar uma equação que demonstra quanto uma variável está relacionada a outra, bem como verificar a qualidade da linha de regressão, isto quer dizer, se é possível confirmar uma hipótese ou não com os resultados obtidos. Para tanto, abordaremos, na sequência, os elementos que constituem uma regressão, assim como o processo de elaboração, análise e interpretação dos resultados. Variável dependente e independente. Uma variável, como o próprio nome indica, é algo que muda de valor, que varia, é tudo que pode assumir diferentes valores numéricos. Bunshaft, Kellner, 1998, p. 16. Portanto, uma variável corresponde a um conjunto de dados em comum sobre distintos respondentes. Por exemplo, é comum que questionários que busquem coletar dados da percepção de um respondente possuam uma seção com dados do respondente, ou perfil do respondente, como idade, sexo, renda média, escolaridade, entre outros. Cada uma dessas informações corresponde a uma variável da pesquisa. Entretanto, quais os tipos de variáveis são utilizados em uma regressão? A formulação mais simples de uma hipótese é relacionada em apenas duas variáveis, chamadas de variável independente, sexta, e variável dependente, VD. Enquanto a variável independente é controlada pelo pesquisador, seja por uma manipulação intencional ou seleção e mensuração dos valores a serem introduzidos no estudo, as variáveis dependentes são aquelas que variam de acordo com o manuseio das variáveis independentes. Bunshaft, Kellner, 1998. Suponha que você está pesquisando os fatores que determinam a adoção de novas tecnologias organizacionais e, portanto, você pressupõe pesquisar a percepção dos gestores de empresas, uma vez que são eles os tomadores de decisões. Para iniciar a pesquisa, você se pergunta: quais os fatores que podem levar as empresas a adotarem novas tecnologias? Sob o ponto da pesquisa, é necessário vasculhar a literatura vigente e entender o que já foi evidenciado a respeito da temática. Suponha que foram encontrados estudos que indiquem 3 fatores determinantes: percepção de baixa competitividade, e redução de custos, e melhoria da qualidade. Na sequência, poder-se-ia criar um questionário para verificar a percepção dos gestores organizacionais quanto à adoção de novas tecnologias, conforme sugestão de variáveis a seguir. Note que os códigos da variável podem ser definidos pelo pesquisador. Neste exemplo, quais as variáveis dependentes? E quais as variáveis independentes? Perceba que se deseja descobrir sobre a percepção de gestores quanto à adoção de novas tecnologias em organizações, ok?
Então, neste caso, as variáveis de adoção de novas tecnologias, a do 01, a do 02 ou a do 03, são as variáveis dependentes, enquanto as demais são as variáveis independentes. Após coleta de dados, as informações do banco de dados devem ser importadas em uma planilha ou software estatístico para análise da regressão. Como mencionado anteriormente, a regressão linear consiste em uma fórmula padrão entre uma variável dependente e outra independente. A fórmula considera a variável dependente, y, como a soma da constante, a multiplicação de uma variável independente, bx, e o erro amostral, i. A fórmula é apresentada a seguir. Igual a más bx más c. Essa fórmula é aplicada em todas as situações em que se deseja analisar a relação entre duas variáveis. Para situações em que há mais de uma variável independente, denominada como regressão múltipla, estas são adicionadas na fórmula bx1, bx2, bxn. Esse conteúdo será abordado no tópico 4 desta unidade. Coefficient. Os coeficientes representam todos os números pertencentes a uma fórmula padrão, incluindo a constante e as variáveis independentes que serão diretamente multiplicadas. Crespo, 2009. Após aplicar a fórmula de regressão em alguma situação, os resultados dos coeficientes podem ser positivos ou negativos, e altos ou baixos. Quanto ao sinal do coeficiente, se este for positivo indica que uma variável independente tem um efeito em favor da variável dependente, ou seja, que uma variável independente potencializa a variável dependente. Caso negativo, indica uma oposição à variável dependente. Por exemplo, suponha o exemplo anterior onde buscava-se avaliar a relação entre a percepção de fatores que levam empresas a adotarem novas tecnologias. Neste caso, avaliaremos a relação entre a adoção de tecnologias, a do 01, e a redução de custos devido à adoção, CO01. Vamos abordá-los o coeficiente positivo e negativo a seguir. Variáveis. A do 01. Minha empresa sempre adotou tecnologias emergentes. Dependente. CO01. Novas tecnologias contribuem para a redução de custos. Independente. Coeficiente positivo. Sob o ponto de vista gráfico, o coeficiente positivo apresenta-se conforme gráfico a seguir. Esta imagem foi gerada a partir do software estatístico Minitab. Neste caso, quando a regressão aponta coeficientes positivos, a reta indica um aumento na adoção de novas tecnologias em função da percepção dos gestores quanto à redução de custos. Coefficient negativo. Sob o ponto de vista gráfico, o coeficiente negativo apresenta-se conforme gráfico a seguir. Esta imagem foi gerada a partir do software estatístico Minitab. Por outro lado, a reta de regressão pode apresentar característica oposta, conforme apresentado no gráfico anterior. Nesta ocasião, a reta indica que quanto maior percepção na redução de custos, CO01, menor será a adoção de novas tecnologias na percepção dos gestores entrevistados. Note que para estes casos, a variável independente, CO01, aparece com valor negativo na equação, a do 01 igual a 4,712, 0,7610 CO01. Intervalo de confiança. O intervalo de confiança, ou também conhecido como margem de erro, refere-se a uma estimativa de intervalo de parâmetro populacional desconhecido, Farber, Larson, 2010. Este representa o erro amostral contido nos dados de uma pesquisa. Normalmente, utiliza-se uma probabilidade de 95% como grau de confiança em que a amostra represente com precisão o comportamento da população. Desta forma, 5% dos dados seriam considerados como uma margem de erro proveniente da seleção da amostra. Por sua vez, quanto menor o intervalo de confiança, maior segurança pode-se ter quanto os resultados reais de uma pesquisa ao replicá-la ou generalizá-la a uma população. Anclave, Benson, Sinsic, 2009. Para os coeficientes de regressão, os intervalos de confiança são elaborados a partir da suposição de normalidade, também chamado de curva de Gauss. Em estatística, a distribuição normal, ou normalidade, representa uma representação de dados com baixa variabilidade nas respostas. Dessa maneira, quanto maior a variabilidade dos dados de uma amostra, maior serão os limites do erro. Portanto, os intervalos de confiança fornecem estimativas dos parâmetros de limite inferior e superior caso um experimento seja realizado mais vezes. Farber, Larson, 2010. Por exemplo, suponha que a relação entre as variáveis a do 01 e CO02 indica um coeficiente de 0,833. O intervalo de confiança apontará o limite inferior, 0,451, e superior, 1,215 deste coeficiente, por exemplo. Esses valores são obtidos em relatórios de regressão como limites de 95% inferior e superior, conforme apresentado no exemplo a seguir, valores destacados em negrito.
A margem de erro pode ser calculada por meio da fórmula, em que n igual tamanho da amostra sigma igual desvio padrão da população z igual score z, conforme grau de confiança. A partir do cálculo da margem de erro é possível delimitar o intervalo para a população desconhecida a partir de uma amostra. O resultado do cálculo da fórmula de margem de erro é apresentado em valor percentual, portanto, calcula-se multiplicando a margem de erro cobre o coeficiente para delimitar o limite inferior e superior do intervalo de confiança. A margem de erro depende de alguns determinantes como o tamanho da população, tamanho da amostra e grau de confiança. Você pode assumi-la como um valor padrão, 5% por exemplo, ou calculá-la a partir dos dados existentes. Um exemplo seria utilizar uma calculadora online. Acesse em https://bit.ly/2dpsgbw. Residuals. Chama-se de resíduos as diferenças entre a reta de regressão estimada em relação aos valores observados. Farber, Larson, 2010. Por exemplo, suponha que uma reta passe pelo eixo x e y em 4 e 5 respectivamente. Caso um respondente tiver apontado 3 e 4, isto indica que há um erro em relação à reta de regressão, resíduo igual -1, e, portanto, isso é tratado como um resíduo. Da mesma forma como sugerida uma distribuição normal para os dados de uma regressão, os resíduos também devem seguir consequentemente o princípio de normalidade. A análise dos resíduos é importante para se uma visão de quais respondentes indicaram valores que se distanciam da reta de regressão e, portanto, pode haver algum comportamento não previsto na equação de regressão, como fatores de contexto, por exemplo. Como observado anteriormente, os resíduos são evidenciados a partir da relação entre os valores observados, apontados pelos respondentes, e a reta de regressão. Note que é possível identificar os valores observados que se distanciam em maior escala da reta de regressão, aqueles que possuem valores mais extremos. Coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação, R², representa um índice de qualidade da equação da regressão e é considerado a melhor maneira de interpretar o valor da medida de associação linear entre duas variáveis. Farber, Larson, 2010. O coeficiente de determinação é definido como a relação que mede a proporção da variação total da variável dependente, que é explicada pela variação da variável independente. Lapone, 2005, p. 405. O R² é um número que varia de 0 a 1, e o seu resultado indica quanto o modelo estatístico pode explicar os valores observados. Por exemplo, um modelo com R² igual a 0,705 significa que o modelo explica 70,5% da variância da variável dependente a partir das variáveis independentes incluídas no modelo linear. Na área de ciências sociais é comum que estimativas de regressão obtenham valores de R² abaixo de 25%, sinalizando a ausência de regressores no modelo linear, como situações de contexto, como a estrutura organizacional, social, econômica, entre outros fatores. Por outro lado, na área de ciências da saúde, regressões com R² abaixo de 0,90 podem não ser aceitos, uma vez que testes relacionados à saúde exigem uma variância mínima na variável dependente. Por outro lado, o R² deve ser utilizado com precaução por dois motivos principais. A. O R² tende a aumentar ao passo que há poucos dados observados, e b. Quando há valores crescentes de forma similar entre x e y sem repetição tende a resultar em R² igual a 1. Esses aspectos devem ser levados em conta na avaliação do coeficiente de determinação. P-value. O p-value, probability value, ou valor de probabilidade, refere-se à probabilidade de obter os resultados extremos do modelo estatístico dentro da normalidade com os dados observados. Isso indica sobre a similaridade nos dados e é amplamente utilizado para testar hipóteses. Desta forma, o p-value avalia a significância estatística de um conjunto de dados observados, e, se obter valor abaixo de 0,05 indica que os dados possuem coerência e baixa variância nas extremidades. Crespo, 2009. Desta forma, o p-value representa uma forma de confirmar hipóteses. Note que na tabela a seguir há a relação entre as variáveis a do 0,1 e cos 0,1. Conforme valor p, pode-se confirmar a hipótese de que a redução de custos leva organizações à adoção de novas tecnologias. Regressão linear com Excel. A regressão linear simples é um modelo matemático usado para descrever a relação entre duas variáveis com o objetivo de utilizar uma delas para se prever o valor da outra. Anclave, Benson, Sinsic, 2009. O objetivo da análise de regressão é determinar a relação existente entre uma variável dependente com outra independente. Lapone, 2005. Este subtópico tem por objetivo demonstrar a aplicação da técnica de regressão linear com o software Excel. Este software tem sido adotado em função da sua acessibilidade.
Antes de iniciarmos a análise de regressão propriamente dita, vamos verificar as configurações do Excel. Etapa 2. Selecionar suplemento Ferramentas de análise e clicar em OK. Note que um ícone foi criado na barra de ferramentas do Excel, Dados Análise e Análise de Dados. Após o suplemento de análise de dados estiver ativo, vamos prosseguir com os passos para a aplicação da regressão linear com o software Excel. Em um primeiro momento, deve-se criar ou importar uma base de dados ao Excel. Leve em consideração que a base de dados deverá estar livre de erros, como dados faltantes ou qualquer digitação incorreta. Passo 1. Criar ou importar base de dados ao Excel. Passo 2. Acessar o painel de entrada de dados para regressão, em Dados Análise e Análise de Dados. Selecionar Regressão e clicar em OK. Passo 3. Selecionar dados de entrada para Y e X, nível de confiança, 95%, e demais informações sobre resíduos e probabilidade normal. Deixar a apresentação de resultados em nova planilha. Passo 4. Gerar o relatório de regressores e interpretar resultados. Os relatórios de regressão são apresentados conforme figura anterior. A partir da relação entre as variáveis ADO01 e CO01, os resultados indicam, destacados na figura 27. Coeficiente: 0,7941R², 0,4046 p-value, 0,00002 intervalo de confiança, 0,41371,1746. De acordo com esses dados, é possível afirmar que a variável CO01, novas tecnologias contribuem para a redução de custos, é regressora de ADO01, minha empresa sempre adotou tecnologias emergentes. Desta forma, com este conjunto de dados, pode-se confirmar as hipóteses e concluir que a redução de custos é um fator determinante para a adoção de tecnologias emergentes. Por fim, este tópico apresentou a regressão linear como uma técnica estatística amplamente utilizada em organizações ao avaliar o relacionamento de variáveis. No próximo tópico, abordar-se-á a regressão múltipla, uma técnica similar à regressão linear, porém considera-se no mínimo 3 variáveis. Resumo do tópico 9 neste tópico. Você aprendeu que a regressão linear consiste em uma equação para se estimar um valor de uma variável, y, a partir dos valores de outra variável, x. A variável independente, x, é controlada pelo pesquisador. A variável dependente, y, é influenciada por um ou mais regressores, variáveis independentes. Os coeficientes representam todos os números pertencentes a uma fórmula padrão, gerados a partir de uma regressão. O intervalo de confiança, ou também conhecido como margem de erro, refere-se a uma estimativa de intervalo de parâmetro populacional desconhecido a partir de uma amostra pesquisada. Resíduos correspondem à diferença dos valores empiricamente observados em relação à reta de regressão estimada. O coeficiente de determinação, R², representa como um índice de qualidade da equação da regressão, e o seu resultado indica quanto o modelo estatístico pode explicar os valores observados. O p-value, probability value, ou valor de probabilidade, refere-se à probabilidade de obter os resultados extremos do modelo estatístico dentro da normalidade com os dados observados.